Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, aqui nós temos a próxima variável básica, né, em Python, que é a variável do tipo dicionário, tá? Um dicionário, né, por que chama dicionário? Se a gente lembrar do dicionário, a gente tem sempre o verbete, né, a palavra, e aí o significado dele, tá? Essa palavra, ela vai funcionar como uma chave desse dicionário, e o valor dessa chave é o significado da palavra. Aqui funciona mais ou menos parecido, tá? Então, né, aqui a gente tem mais ou menos a ideia de conjuntos, porque cada chave é única, tá? Mas cada chave vai ter um valor. E aí esse valor pode se repetir ou não em distintas chaves, né? Mas a gente sempre vai ter essa relação, chave-valor, tá? Bem, dá para se construir aí usando o construtor, dict, ou então usando chaves, e dá para fazer cópias, deletar, encontrar comprimento, assim como as estruturas de dados anteriores, tá? Então, começando aqui, eu vou fazer o nosso primeiro dicionário. Nosso primeiro dicionário, ele vai se chamar carro, tá? Eu vou abrir chaves, e aí eu sempre vou colocar uma dupla, né? Chave, valor. Então, a chave aqui desse carro é marca. O valor, Fiat, né? Chave, modelo, valor, maré. Chave, ano, valor, 2000, tá? Perceba que eu tive chaves aqui, todas as minhas chaves foram strings, tá? Mas pode ter outros valores, e os valores aqui também foram string ou um número inteiro. Tá? Depois a gente vai trabalhar com outras coisas em que a gente vai poder diferenciar isso. Mas perceba aqui que quando eu pedi para imprimir, ele imprimiu tudo, né? Sempre nesse modelo chave-valor, chave-valor, chave-valor. Tá? E aí eu tive aí, então 3 em chaves, né? Que eu coloquei aqui, ou 3 valores que eu coloquei aqui. Tá? Bem, a partir do momento que eu deleto essa estrutura de dados, ela fica inacessível, ela não fica definida, e então por isso a gente obteve esse erro aqui. Tá? Bem, aqui eu vou gerar dois dicionários. Percebam aqui que eu coloquei um dicionário, né, carro, com as chaves marca, modelo, ano e marca novamente. Volks, perceba o que ele fez. Inicialmente ele criou essa relação, né, chave-valor, marca Fiat. Depois, quando eu redefini marca, ele realmente redefiniu, e por isso eu tenho apenas 3 verbetes aqui. Então eu não tenho aqui o verbete Fiat, mas eu tenho o verbete Volks, porque eu repeti a chave e aí ele sobrescreveu a chave que eu já tinha. Tá? Carro 1, por exemplo, já não, porque eu tenho 4 chaves diferentes, por isso ele acabou dando aqui chaves diferentes. Tá? Bem, uma função bem interessante é que a gente pode pegar tanto as chaves, como se fosse uma lista, qual é a lista de chaves que a gente tem, e qual é a lista de valores que a gente tem como lista. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho dict keys, né? E aí eu tenho como chave a marca, modelo, ano e fabricação, que são as chaves desse cara, e eu tenho os valores, que é Fiat, Maré, 2000, né, que são aí os valores. Ou eu posso obtê-los como itens, né, pensando aqui numa lista de duplas, né, uma lista onde eu tenho a dupla chave-valor aqui para olhar. Então eu tenho marca Fiat, modelo Maré, ano 2000, fabricação 2000. Tá? Para fazer cópias, a gente tem aquela versão correta e a errada, né? A errada é elaborar uma cópia simplesmente dizendo que a variável é igual a outra, né? Aqui, quando eu criei a variável carro, né? Que é esse dicionário, né? Onde eu tenho 3 chaves e 3 valores. Se eu colocar que automobile é igual a carro, é o jeito errado, porque as duas variáveis vão estar apontando para os mesmos endereços de memória, né? Então, se eu modificar um, vai modificar o outro. Agora, car, quando eu estabeleço diretamente, né, que é uma cópia,
essa é uma maneira correta, ele vai gerar realmente uma cópia, ele vai realmente alocar um outro espaço na memória para aquela variável carro. E Kotia, né, usando aqui o construtor dict, também vai gerar um novo endereço de memória, por isso vai ser uma cópia de verdade, tá? E aqui eu faço aquela mesma coisa. Eu imprimo as 4 estruturas de dados que eu acabei de gerar, eu faço clear na minha variável inicial lá, e aí eu percebo que isso também altera a variável automobile, que foi aquela que a gente fez uma cópia errada, aí digamos assim, tá? Bem, e como que é essa questão de acesso, de alterar aí os dicionários, tá? Bem, já indo aqui para a prática, tá? Você tem aqui get, né? Então, por exemplo, eu criei aqui aquele mesmo dicionário, né, do Maré aí, com 4 chaves, e aí se eu perguntar, se eu mandar imprimir, olha, imprime carro ano, né? Ou seja, eu uso a chave como índice, né? Ele vai me responder 2000, e se eu pegar, eu posso usar também a função get, né? Então, carro.get, eu coloco a chave aqui, ele também vai me dizer o ano. Então, eu posso usar essas duas maneiras aí, né? Então, essa chave é como se ela servisse de índice, né, daquele dicionário. Aqui, né, perceba aqui que quando eu uso get, eu posso usar uma chave que não existe e ele não vai gerar erro, tá? Então, ele vai quando eu imprimir aqui carro.get tipo, ele vai me devolver none. None é quando é nada, né? Então, ele está me devolvendo nada, né? Então, ok significa que aquele dicionário, aquela estrutura de dados lá, não tem a chave tipo, tá? Só que se você usar aqui entre colchetes, aí sim, dá um erro porque não existe, tá? Então, use colchetes realmente quando você tiver certeza de que aquele item existe, tá? Bem, é possível também verificar chaves aqui utilizando in, né? Então, eu consigo saber, ano está ano é uma chave do dicionário carro, verdadeiro. 2000 é uma chave do dicionário carro? Não, não é. 2000, na verdade, são valores aqui, né, que estão aqui dentro, tá? Então, por isso ele retornou verdadeiro e depois ele retornou falso. Tem como alterar elementos? Sim. Então, criando aqui o clássico, né? É o clássico dicionário do Maré, aí do carro. Se eu pegar carro e utilizar o índice de uma das chaves, por exemplo, o ano, que é 2000, e jogar 2001, por exemplo, ele vai ser alterado. Então, perceba aqui que eu tenho primeiro o dicionário não alterado e depois eu tenho o dicionário com alteração para 2001, tá? Uma outra função que você pode fazer é o seguinte: você pode usar esse carro.update, né? E usar múltiplas chaves, né, como entrada aqui. Então, por exemplo, o ano eu vou mudar para 2000 e a marca eu vou mudar para Volks. Então, foi exatamente o que ele fez. Desse segundo dicionário aqui, ele mudou a marca para Volks e mudou o ano para 2000. Ok? Podem ser adicionados elementos também, tá? E aí você pode usar você pode criar carro cor igual ao amarelo, então você está inserindo aqui uma cor amarelo, mesmo que não exista, ou você pode fazer também o update e utilizar aí essas entradas, ok? Bem, vou até fazer um teste aqui, né? E se eu colocar, ao invés de texto aqui, se eu colocar um número, por exemplo, 0, será que ele vai gerar alguma coisa? Vamos ver aqui. Vou mandar printar ao final também. Bem, tá vendo? Então, ele tem, nesse dicionário, você também pode ter chaves aqui numéricas, chaves não numéricas, tá? Perceba que as chaves não têm uma ordem definida, então marca, modelo, o ano, né, que seria a letra A,
que a gente poderia pensar aqui numa ordem alfabética, não assume, ele fica exatamente na ordem ali que você foi inserindo no dicionário, tá? Sem problemas. Você pode também remover elementos de um dicionário, tá? Então você tem ali carro, por exemplo, você tem marca Fiat, modelo Maré, ano 2000, fabricação 2000. Eu posso retirar fabricação. Então você coloca POP, fabricação. Ele vai retirar aqui aquela chave fabricação, tá? Uma outra coisa que você pode fazer também é utilizar a função delete, tá? De algo específico. Então delete carro modelo, ele vai retirar aqui. E se você fizer o clear, que é aquele que retira todos, você vai estar acabando aqui com a variável carro, tá? E o último estágio, bem, eu já mostrei aquele delete carro, tá? Então, o dicionário ela é uma estrutura de dados muito flexível, né? No sentido de que você pode ir escrevendo relações entre duplas de coisas, né? Então, uma certa chave e um certo valor, tá? Lembrando que esse valor pode ser qualquer outra coisa, pode ser um número, pode ser um texto, pode ser inclusive uma lista, tá? Então imagina-se, por exemplo, que você tem aí um grafo, tá? Que é uma estrutura onde você tem vértices e arestas, né? Então algo que liga outra coisa. E aí você quer saber quais são os vizinhos de alguém. Você pode criar um dicionário de vizinhos, né? Então, de quem você é vizinho? Então, ele é vizinho de tal peça, tal vértice, tal vértice, tal vértice, né? Então, eu posso ter como chave cada vértice do grafo e na parte de valor, eu posso ter uma lista de vizinhos, né? Então, enfim, dá para se fazer bastante coisa aí com essa estrutura de dados, tá? Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas a gente deve ver um pouquinho mais sobre as estruturas condicionais e os laços de repetição, né? Para a gente realmente colocar a mão na massa e começar a resolver alguns exercícios mais básicos aí da parte matemática, tá? Até a próxima aula. Tchau.